Fala pessoal, beleza? Eu sou o Christian e hoje eu quero conversar um pouquinho, coisa rápida, uma análise bem rápida aqui, com vocês sobre esse MacBook Air M2, né? Faz 2 meses aí, pouco mais de 2 meses, que eu estou utilizando essa máquina aqui como minha máquina principal de desenvolvimento, né, no dia a dia, para estudo, para trabalho e tal. E eu quero passar um pouquinho para vocês da experiência, coisa rápida, até porque tem muito vídeo na internet já sobre isso e eu não gosto de ser redundante, né? Ficar falando coisa que muita gente já fala e tal. Então é só uma análise minha, né, da minha experiência nesses 2 meses, então vai ser bem rápido, tá? É, Primeiro ponto a se frisar importante aqui, para a gente saber se no final das contas vale a pena ter um computador desse aqui para o seu uso, né? Essa minha versão aqui é a versão básica com 8 GB de memória RAM só, tá? Então, é a versão super básica do MacBook Air, é o chip M2 com 8 GB. É a primeira versão que você consegue achar para comprar e a mais em conta também, né? O tempo vai passando, a Apple vai lançando novos notebooks da linha ARM. Agora, recentemente, saiu o MacBook Pro com M5, né? E vai ficando mais barato as versões anteriores, né? Então, o M1 você já acha aí por 4 mil e pouco, alguns até abaixo de 4 mil. Essa máquina aqui você consegue achar com essa configuração minha, você consegue achar entre 4.500 e 5 mil no mercado de usados aí, em excelente condição. O meu foi usado e assim, ele não tem um arranhão, então eu consegui comprar mais ou menos nessa faixa aí e foi um bom negócio, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre se vale a pena para o seu tipo de trabalho, né? Considerando que você seja um desenvolvedor assim como eu, ou trabalha com tecnologia e tal. Eu já vou ser muito breve. Se você quiser só para trabalhar com planilha, se você quiser para navegar na internet, para estudar, você não precisa nem pensar. Você pode comprar direto, que isso aqui vai te atender, mesmo com 8 GB de RAM, vai te atender tranquilamente, sem problemas, porque é uma máquina muito forte. Esse processador é um processador muito forte, muito eficiente, né? Então, cara, para uso leve e moderado, essa máquina aqui vai deitar. Então, você pode comprar ela sem nem pensar, assim, sem nem ficar muito receoso, tá? É uma recomendação que eu faço para quem vai fazer esse tipo de trabalho. Mas para desenvolvedores fica um pouco diferente, porque você tem que analisar a performance, você tem que analisar o uso de memória RAM, você tem que analisar tudo para você saber se vale a pena, porque a gente tem que ter computadores que nos atendem bem, né? Não que faz a gente passar raiva, né? E eu já vou começar desmentindo uma parada aqui, cara, que eu vejo muita gente falando na internet que eu acho que é muita besteira, tá? Provavelmente você já ouviu a galera falando que, algumas pessoas falando que 8 GB de memória RAM num Mac ARM é como se fosse 16 em um computador x86, né? Um processador x86, e isso é besteira demais, assim. Isso é coisa de quem não sabe do que está falando, tá? Muito provavelmente essa pessoa ouviu alguém falando e só está repetindo, porque não é verdade. 8 GB é 8 GB, assim como se fosse numa máquina x86 também. Então, só que tem uma grande diferença, né? Não é 100% mentira, mas eu diria que 80% mentira, porque a galera tenta vender como se você tivesse a performance de uma máquina com 16 GB de RAM, né? Mas não é verdade. O ponto interessante é que esse processador ele tem um swap de memória, né? O uso de memória do processador ARM é muito interessante, né? Porque além de ser uma memória unificada, né? Então facilita ele a comunicação com a CPU e tal. é, Esse processador ele tem uma eficiência de uso de memória muito grande, né? Coisa que você não vê. Assim, você pode até ter, né, esse tipo de gerenciamento de memória, mas é muito mais eficiente em um ARM do que um x86, né? Uma coisa que eu acho legal aqui é o swap de memória, né? Então, por exemplo, se eu estiver rodando algum. Deixa eu abrir aqui o monitor de atividade para a gente dar uma analisada aqui. Então, vocês podem ver aqui os aplicativos que eu estou rodando na minha máquina. Deixa eu carregar aqui. Então, esses são os aplicativos que eu estou rodando. Você pode ver que o browser está consumindo aqui mais ou menos 800 MB de memória. O WhatsApp está consumindo aqui 400. E a memória ela está aqui, ó, tá com uso acima do que é considerado o memory pressure, isso aqui, né? A pressão da memória, ela está indicando aqui que está sendo usada mais do que o normal, né? Tá quase chegando num nível de muito uso, né? E você pode ver aqui que tem o swap used, né? O que é esse swap? Ele é uma memória
que ela meio que pega emprestada do que o sistema meio que pega emprestado da memória do SSD, né? Então, quando você está tendo uso muito intenso da sua máquina, muito provavelmente, e está faltando memória RAM, né? Muito provavelmente ela vai fazer um swap de memória com SSD ou com HD, dependendo se você só tem um HD aí. Isso é bom, porque isso vai aliviar um pouquinho, nem que seja pouco, mas vai aliviar a pressão que você está fazendo na memória RAM com o sistema. Mas isso é ruim porque a memória do SSD ela não é feita para isso, né? Então, vai ser uma memória que ela na prática vai ser bem mais lenta, né? Então você vai ter ali um funcionamento melhor tendo um swap de memória, só que é uma memória que ela vai ser mais lenta também, né? Então onde é que eu estou querendo chegar com isso? Não, 8 gigas aqui não é como se fosse 16, tá? É 8 gigas de qualquer forma. Então quem fala isso não sabe do que está falando e provavelmente não entende de swap, não entende mesmo como funciona. Só que se você vai ter um uso muito intenso da máquina, eu não recomendo você pegar uma máquina dessa com 8 gigas, tá? No meu uso pessoal aqui, o que eu faço? Eu sou desenvolvedor web, então trabalho com Go, com TypeScript, etc. Então o que eu vou ter aqui sempre aberto é o meu browser com bastante abas, eu sempre deixo muitas abas abertas. Eu vou ter ali mais ou menos duas abas de IDE aberta com o servidor rodando e um Insomnia ou um Postman para testar as APIs. É basicamente o que eu tenho aqui de uso. E para isso, o computador com 8 GB aqui está levando tranquilo. Tá levando tranquilo. Agora, se você vai trabalhar com containerização, com virtualização, né? Se você, por exemplo, um DevOps, que você vai estar trabalhando com Docker, com Kubernetes todo dia, mano, não pega uma máquina de 8 GB, mesmo sendo Intel Silicon, Intel, mesmo sendo Mac Silicon, né, Apple Silicon, não pega. Pega um com 16 para cima, que aí você vai ter mais tranquilidade. Essa linha aqui, Air, o M1, M2, o M1 eu não sei, o M1 acho que só tem até no máximo 16 GB, mas o M2 ele já tem com 16 e 24. Eu acho que o máximo que dá para chegar nessa linha Air é 24, mesmo até com os M4. Mas aí se você vai realmente ter um uso muito intenso, cara, não pega uma máquina com 8 GB, tá? Às vezes vale até mais a pena você ir pro Pro, né? Que o Pro ele vai ter ali versão com 16, com 32, com 24, com 48, com 64 GB de memória RAM. Óbvio que o preço vai subindo absurdamente, né? Principalmente se você tá aqui no Brasil. Eu acho que é isso, cara. Assim, se você vai ter um uso de programação moderado, entre aspas, como eu tenho, né? Igual eu falei para vocês, de um servidor rodando, de testar no Postman, no Insomnia, uma ou duas abas ali, três ou quatro abas também, assim, desde que você não tenha muitas abas de ideia aberta, com muitos projetos rodando ao mesmo tempo, vai levar tranquilo, tá? Mas meu intuito com esse vídeo aqui é para que você não caia na ladainha da galera que, sei lá, que quer vender ou que, enfim, que vem falar que 8 gigas é como se fosse 16 gigas. Isso não existe, tá? 16 gigas são 16 gigas, independente do sistema que você está rodando. 8 gigas são 8 gigas, independente do sistema que você está rodando. A diferença é que o ARM ele realmente tem um uso muito mais eficiente de memória do que um x86, né? Isso é verdade e isso você nota claramente aqui no uso do seu Mac, enfim. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns vídeos legais que eles vão detalhar um pouco mais, né? Alguns vídeos de benchmark, alguns vídeos, alguns estão em inglês, tá? Mas, mano, aprende inglês porque os melhores canais de benchmark de tecnologia são em inglês e vale muito a pena porque você tem muita coisa que você aprende nos vídeos que não tem vídeos em português, né? Então, vou estar deixando na descrição alguns links de alguns vídeos legais a respeito disso. Mas, no geral, é uma máquina muito boa, tá? Se você se encaixa nesse tipo de uso que eu falei, vale a pena. Sobre a construção dele, eu acho que não tem nem o que falar, né? É uma tela de Liquid Retina de 13 polegadas. O computador ele é todo em alumínio, né? O teclado também é muito bom. O trackpad e o teclado do MacBook são os melhores que você tem em notebooks hoje em dia. Então, cara, vale muito a pena em quesito de construção. Acho que não tem nem muito o que falar a respeito disso. Então é isso. Era mais para falar sobre a performance mesmo. E eu acho que eu deixei
bem explicado um pouco da minha experiência e sobre o que eu acho dessas questões de memória RAM, né? Então, espero que eu tenha ajudado. Foi um vídeo bem rapidinho, foi um vídeo onde foi mais um bate-papo do que algo estruturado, roteirizado. Mas eu gosto de fazer vídeos mais assim, né? Mais soltos, né? Que eu acho que eu consigo me expressar melhor, conversar melhor e tal. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. E até o próximo vídeo.